Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Ensino Bíblico Digital. Hoje nós leremos o capítulo de número 1 do livro de Daniel. Seja edificado pela palavra do Senhor. Vamos à leitura do texto? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico digital. Hoje nós iniciaremos aqui a leitura do livro de Daniel, a partir do capítulo de número 1 e também do versículo de número 1. Nós vamos ler aqui e fazer alguns comentários e anotações. Então prepare a tua caneta, prepare o teu papel para nós iniciarmos a leitura. Irmãos, eu recebi alguns relatos de alguns irmãos que têm tido dificuldade na leitura e entendimento do texto. Então, eu gostaria de, antes de iniciar aqui a leitura, de passar alguns outros versículos bíblicos, que auxiliarão no teu entendimento na palavra de Deus, tá bom? O primeiro deles é: examinais as Escrituras. Tá bom? João 5, versículo 39, vai dizer assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, para que nós venhamos entender e compreender as Escrituras, nós temos que examiná-las. O diácono Leonardo, mas o que é examinar? Vamos verificar aqui, o significado de exame. Análise, estudo, investigação, observação minuciosa. Então, quando a gente vai ler a palavra, então a gente tem que não somente fazer uma leitura como de um livro qualquer. A gente tem que analisar, a gente tem que estudar, a gente tem que investigar. É o que a gente está fazendo aqui agora. O que é uma investigação? Eu não sei o que significa a palavra exame. Aí coloquei aqui no dicionário. Então vamos ver o que é o exame. Então aqui é o significado dessa palavra. Por quê? Vai fazer todo o sentido no texto se a gente investigar a fundo, e juntando as partes do quebra-cabeça do texto, e a gente vai tendo então uma clareza maior e um entendimento também muito melhor do texto, tá bom? Observação minuciosa, observar com atenção, tá bom? Então essa é a primeira parte para a gente ter um entendimento da palavra de Deus. Outra parte também que ajuda bastante é a seguinte: a Bíblia diz que aquele que é falto de sabedoria, peça a Deus. Tiago, capítulo de número 1, versículo do 5 ao 7. Vai dizer assim, meus irmãos: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Então todos têm acesso à sabedoria que Deus pode proporcionar, tá bom? Que Deus dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Se você for pedir sabedoria a Deus, não peça duvidando, porque tem um porém aqui, tá vendo? Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Então, a fé, ela é um instrumento também principal para que nós venhamos agradar ao Senhor. Então, se você hoje lê a Bíblia, tem dificuldades de lê-la, peça a Deus sabedoria. Senhor, por favor, nos dê a tua sabedoria para que nós possamos ler o texto, compreender o texto e que nós venhamos ser renovados no nosso entendimento. Por favor, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para que nós possamos ler, ouvir a tua palavra e entender o real significado do texto. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Fala conosco e renova, Senhor, Pai, o nosso entendimento nesse estudo. Amém? Que bênção, né? Então vamos iniciar aqui a leitura do texto.
encontra-se no livro de Daniel, né? Como já mencionei, capítulo de número 1, versículo de número 1. A gente vai ler devagar, né? Sem pressa, para que as coisas façam sentido na nossa leitura. O objetivo aqui é simplificar o máximo possível para que a gente venha extrair aqui, né, informações importantes do livro de Daniel. Bom? Versículo de número 1. Peguem a sua caneta e o seu papel, tá bom? Para a gente ir anotando aqui as anotações. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então aqui nós temos dois reis, né? Vamos pegar aqui um bloco de notas. Eu vou abrir aqui para a gente ir anotando, né? Vamos retornar lá na Bíblia. Então, o primeiro rei que mencionado aqui é o rei Jeoaquim. É Jeoiaquim. Isso. Ele foi o rei de Judá, certo? E ele reinou, né, no terceiro ano, né, do seu reinado. Então aqui é no terceiro ano de seu reinado. O que aconteceu? Veio o segundo rei, que se chama Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ele é rei da onde? Rei da Babilônia. Babilônia, certo? E a palavra de Deus vai dizer que o que aconteceu aqui no terceiro ano. Vou ver se eu consigo deixar aqui no cantinho, sem atrapalhar. Ótimo. Então a Bíblia vai dizer aqui, ó, que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, né? Ele era rei de Judá. Jeoaquim, não marquei aqui, né? Rei de Judá. Aí veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, até onde? Jerusalém, e a sitiou, tá? Então vamos ver o que significa a palavra sitiar. Significado de sitiar. O que é sitiar? Fazer um cerco, rodear de tropas para o ataque. Assediar, coagir e forçar. Ou seja, esse rei Nabucodonosor, no terceiro ano do reinado do rei Jeoiaquim, ele veio até Jerusalém e fez um cerco ali, né? Ele rodeou Jerusalém para atacar, né? Fez um cerco ali, sitiar, né? Ele sitiou, cercou, né? Aqui no sentido figurado, né? Pressionar com um fim qualquer, né? Abordar. Então ele pressionou, ele rodeou a cidade a fim de atacar, tá bom? Então isso a gente já entendeu. No versículo 2: E o Senhor deu Jeoiaquim, rei de Judá, em suas mãos. Então, por permissão de Deus, por permissão do Senhor Deus, ele permitiu que o rei de Judá, Jeoiaquim, fosse entregue nas mãos de quem? Nabucodonosor. Nabucodonosor estava fora, né? Ele veio de fora, rodeou, sitiou Jerusalém, né? Ele atacou e conseguiu, né, adentrar ali as defesas e venceu ali o rei Jeoiaquim, tá? Por permissão de quem? Por permissão de Deus. O próprio Deus permitiu que ele perdesse, né? E que esse rei tomasse ali
as fortificações e entrassem, né, e viesse ali a obter vitória nessa incursão. Tudo bem. O Senhor deu Jeoiaquim, o rei de Judá, em suas mãos. O Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor, com parte dos vasos da casa de Deus. Então, quando ele entra ali, Nabucodonosor toma alguns despojos de guerra, tá? Então ele pega ali alguns dos utensílios, vasos da casa de Deus, que estavam ali em Judá, e levou para a terra de Sinar. Nabucodonosor levou embora para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, que Nabucodonosor servia a deuses estranhos. Então ele leva esses despojos ali da casa de Deus para a casa dos deuses estranhos em Babilônia. Em Sinar, na terra de Sinar, tá bom? E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. O rei Nabucodonosor tinha lá, né, onde ele adorava os seus deuses, uma casa do tesouro, guardou os vasos da casa de Deus lá nesse local. Versículo de número 3. E o rei Nabucodonosor, e o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos. Então vamos ver quem foi aqui. Vamos marcar aqui como terceiro elemento aqui, um terceiro homem, né? Aspenaz. Deixa eu só ver aqui direitinho. Isso. Aspenaz. E o rei deu uma ordem para esse homem, né? Mas a Bíblia descreve ele como mestre dos seus eunucos. Vamos ver o que significa a palavra mestre? Significado de mestre. O que é um mestre? Para a gente entender quem que é essa pessoa. Pessoa dotada de excepcional saber ou indivíduo que ensina. Ele é uma espécie de um professor, né? Uma pessoa que tem uma inteligência ali, né? Competência, talento de ciência ou arte. Então ele é basicamente um professor, né? Um mestre do quê? O mestre dos seus eunucos. Então vamos ver também o que significado da palavra eunuco. É que tá, deixei caps lock aberto aqui. Significado de eunuco. Tá? Quem eram os homens eunucos? Eram homens que eram castrados, né? E tinham a função de guardar as mulheres do harém. Então, basicamente, essa era a função dos eunucos. Os reis ali tinham as suas, né, mulheres. Então, os homens que ficavam tomando conta ali do harém do rei, eles eram castrados, tá bom? Acho que todo mundo aqui já sabe o que é castrada, né? Eu não preciso explicar. Né? Então eles não podiam gerar filhos, né? Então eles eram ali castrados. Vamos lá. Então Aspenaz, o mestre dos eunucos. Vamos começar de novo. E o rei disse a Aspenaz, o rei deu uma ordem, mestre dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, certo? Então eles estavam ali invadindo ali a parte que eles sitiaram de Jerusalém, em Judá. Então ele dá essa ordem para Aspenaz: traga-me alguns dos filhos de Israel, da semente do rei e dos príncipes. Ou seja, o que é a semente do rei? Da descendência do rei e dos príncipes. Então nessa ordem, vamos marcar aqui, ordem do rei a Aspenaz. Vamos marcar aqui a primeira ordem do rei, né? Foi que ele trouxesse filhos de Israel, né? Vou marcar aqui, ó, filhos de Israel.
Israel, né? Também, aí a primeira descrição, filhos de Israel. A segunda descrição é que fosse da semente do rei, né? Ou seja, da linhagem real, descendentes do rei, né? Dos reis, né? A gente pode colocar da linhagem real. Ok, vamos ver quais são dos reis e dos príncipes. Perdão, dos reis e príncipes. Então a primeira ordem foi: encontre as penás, filhos de Israel, da semente dos reis e dos príncipes, tá? Versículo de número 4: jovens que não se encontrasse defeito. Então outra característica é que eles fossem jovens. Então, encontre as penás, jovens da linhagem real, descendente de reis e príncipes, né? Então todos os que foram encontrados eram jovens, tá bom? Em que não se encontrassem defeito, ou seja, eles tinham que ser fisicamente perfeitos. Não podia, por exemplo, ter uma deficiência física. Eles tinham que ser, né? Tinham que ser perfeitos, né? Então aqui sem deficiência física. Essa era a ordem do rei, tá bom? Vamos lá. Então, os jovens sem defeitos, porém bem favorecidos, habilidosos, habilidosos em toda sabedoria, ou seja, inteligentes, intelectuais, intelectuais, é aqueles, né, que são bem inteligentes, habilidosos em toda sabedoria. O que é em toda sabedoria? Em todo tipo de sabedoria, inteligência no geral, instruídos no conhecimento, né? Inteligência e conhecimento, né? A gente pode atribuir aqui intelectuais e conhecedores da ciência. Então, eles eram muito inteligentes, eles eram estudados e sabiam de ciência. Mas vamos ver o que é ciência aqui, significado de ciência. Corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias, fenômenos e fatos formulados metodicamente ou racionalmente. O segundo conhecimento de número 2 aqui, saber que se adquire pela leitura e meditação, instrução e erudição. Ou seja, jovens que tivessem a facilidade de adquirir conhecimento através de leitura, pesquisa e observação, tá bom? Conhecimento, conhecedores da ciência, que tivessem essa habilidade também do aprendizado, porque a gente vai entender o porquê disso. E tais que tivessem a habilidade para estar no palácio do rei, tá bom? Também eles tinham que ser habilidade, né, de estar ali no palácio do rei. Então, vamos ver aqui. Habilidade para estar no palácio do rei. Aqui é modo de se portar, né? Como eles já vinham de uma linhagem da descendência de reis e príncipes, logo, né, eles saberiam como se portar, como se comportar, né, no palácio do rei ou diante do rei, tá bom? Ok.
e aqueles que poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. Então, quem tem a habilidade de ensinar é aquele cujo tem a ciência, é aquele que está preparado para estudar, que tem que ter um nível de conhecimento, tem que ter um nível de aprendizado, né? E habilidade predisposta para ensinar. Então, basicamente, a ideia do rei aqui era transformar eles em algum tipo de professores, né? Eles iam estudar aqui para ensinar também. Poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. Vamos pesquisar aqui qual que era o idioma dos caldeus? Qual era o idioma dos caldeus? Vamos ver aqui. Aramaico. Então, os caldeus falavam aramaico, também chamado de caldeu no passado, tá? Então, aqui, o idioma, vamos marcar aqui, idioma dos caldeus, vamos marcar aqui, aramaico, tá bom? Vamos lá, então até aqui a gente entendeu, né? Então, as características. Vamos voltar lá? Aspenaz, encontre homens com essa característica, filhos de Israel, da linhagem real, descendentes de reis e príncipes. Eles têm que ser jovens, eles não podem ter nenhuma deficiência física, eles têm de ser intelectuais, inteligentes de uma forma geral. Eles também têm que possuir a habilidade de estar no palácio do rei, como se portar diante do rei, entre outros. E também, no futuro, eles tenham capacidade de ensinar o idioma dos caldeus, o aramaico, adiante. Então, é uma espécie de professor aqui, né? Aquele que ensina é professor. Então, eles tinham que estar aptos também a ensinar. Essas eram as características exigidas pelo rei Nabucodonosor, dadas para Aspenaz. Tá bom? Vou tomar um golinho de água aqui. Então, meus irmãos, no versículo 5, vai dizer assim... Nossa, apareceu um errinho aqui. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei. Então, quem determinou? O próprio rei Nabucodonosor, ele determinou ali para esses jovens, né, uma provisão diária, ou seja, eles teriam a alimentação ali todos os dias do alimento do rei, da mesma comida que o rei se alimentava, e do vinho que ele bebia, comida que o rei comia e a bebida que o rei tomava, o vinho. Assim seriam alimentados por 3 anos. Então esses jovens, vamos marcar aqui, esses jovens com essas características seriam alimentados, né, com a comida do rei, por 3 anos. Esses jovens selecionados, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Ou seja, depois de 3 anos, eles poderiam se apresentar diante do rei. Tá bom? Então, após este período, seriam apresentados diante do rei. Quem que era o rei? Nabucodonosor. Versículo de número 6. Vamos continuar a leitura. Ora, entre estes estavam os filhos de Judá. Quem Aspenaz encontrou, a Bíblia vai dizer aqui, o primeiro. Vamos marcar aqui os jovens encontrados
por Aspenaz. O primeiro jovem, tá? O primeiro jovem foi Daniel. O segundo jovem foi Ananias. O terceiro jovem foi Misael. E o quarto jovem foi Azarias. Então esses foram os jovens encontrados que batiam, né, na descrição que o rei ordenou, né, todas aquelas descrições que a gente anotou lá em cima, para esta função, tá bom? Ora, entre estes estavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos, que aqui já não é mais o Aspenaz, é o príncipe dos eunucos, deu nomes. Então, o nome desses jovens foi alterado. Então, vamos marcar aqui, o príncipe dos eunucos mudou os nomes dos jovens. Vamos lá. Então, vamos ler de novo. A quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome Beltesazar. Então, Daniel passou a se chamar Beltesazar, certo? Ananias, Sadraque. Ananias, ele passou a se chamar Sadraque. Misael, Sadraque, né? E a Misael, Mesaque. Misael passou a chamar Mesaque. E Azarias, Abidnego. Azarias passou a se chamar Abidnego. Então esses nomes foram dados a eles, né, pelo príncipe dos eunucos. Vamos pesquisar aqui o significado desses nomes para que façam sentido, lembrando também, né, que eles serviam outros deuses, tá bom? Lá na Babilônia. Então vamos ver o que significa Beltesazar. Significado do nome Beltesazar, que foi o nome dado a Daniel, lembra? Beltesazar é um nome babilônico em referência ao deus de quem? Nabucodonosor. Significa Bel protege a vida do rei. Então, o significado é esse aqui. Significado é... Vamos colocar aqui à frente o significado. Vamos colar aqui. Significa Bel protege a vida do rei. Vamos checar aqui um pouquinho. Ok. Ananias recebeu o nome de Sadraque. Sadraque é um nome masculino que tem origem hebraico, Sadraque, e significa comando de Aco. Sadraque é caracterizado como nome bíblico, isso porque dá o nome ao personagem do Antigo Testamento, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vamos ver aqui outras narrativas, né? Então comando, significa comando de Aco. Aco acho que é outro deus, né? Outro deus da Babilônia. Então nós vamos pesquisar aqui.
daqui a pouco quem é a comando de Aku. Vamos ver o que significa Mesaque. Mesaque. Mesaque significa quem é como Deus. Ninguém é como Deus. Sadraque é um nome... aqui já é outra coisa, né? O Sadraque de novo. Mas Mesaque é quem é como Deus. São os nomes que eles receberam do príncipe dos eunucos. Quem é como Deus. E Abdinego. Abdinego. Significa lá, Abdinego, provavelmente, tá? O mais próximo da tradução aqui é servo de Nebo. Em algumas versões da Bíblia, né? É servo de Nebo. São nomes de deuses lá do rei Nabucodonosor, que servia a deuses estranhos. Então lá tinha vários deuses, e aqui nós encontramos esses significados, né? Que a gente entende aqui como deuses pagãos, tá bom? Então a gente já viu aqui alguns significados, e agora a gente vê que já faz sentido. Então os seus nomes foram trocados. Jovens que eram descendentes de reis e príncipes tiveram seus nomes trocados quando chegaram, né, na Babilônia. Ok. Então essa parte a gente já entendeu, né? Versículo de número 8. Porém Daniel propôs no seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei. Lembra que o rei determinou lá em cima que eles iriam comer da comida do rei e do vinho do rei? Mas aconteceu que Daniel colocou no seu coração que ele não se contaminaria com a porção que o rei tinha determinado para ele. Que eles iam comer por quanto tempo? 3 anos, para depois se apresentar diante do rei. E nem a comida, nem o vinho que ele bebia. Então ele pediu para quem? Daniel pediu para o príncipe dos eunucos, o mesmo príncipe que trocou os seus nomes, que ele não se contaminasse, tá bom? Então, Daniel aqui já começa fazendo um pedido aqui. Versículo 9. Ora, Deus havia trazido Daniel. Quem trouxe Daniel? Deus. Ora, Deus, porque aqui está em letra maiúscula. Então aqui não é os deuses estranhos do rei Nabucodonosor. Aqui é o próprio Deus, o mesmo Deus que permitiu que Nabucodonosor sitiasse Jerusalém, entrasse em Judá e entregasse o rei, esqueci o nome do rei, Jeoiaquim, né? É um nome engraçado. Jeoiaquim, né? Deus permitiu lá que ele tivesse vitória sobre ele, tá bom? Então aqui no versículo 9 vai explicar. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor como um príncipe dos eunucos, né? Então Deus ele estava ali com Daniel, Deus já havia trazido ele, Deus já havia guardado a vida dele, né? E Deus, Daniel, através ali de Deus, ele teve favor do príncipe dos eunucos. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então ele teve ali, né, um ato ousado, porque ele já não estava mais na sua terra, não estava mais em Jerusalém, ele já estava no território inimigo, ele estava ali como cativo, então não tinha muita liberdade, mas ele pediu, né? Pediu para que não comesse a mesma comida do rei. Vamos ver a resposta aqui do príncipe. Versículo 10. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo o meu senhor, o rei. Eu tenho medo do rei.
Quem é o rei? Nabucodonosor. Que determinou o teu alimento. Então, o rei já escolheu o teu alimento e o alimento dos teus amigos, tá? Então, o rei determinou o teu alimento e a tua bebida. Ele já disse o que você vai comer e o que você vai beber por 3 anos, Daniel. Pois, por que deveria ele ver nas nossas faces pior aparência do que nos jovens que são do seu tipo? Então vós me farias arriscar a minha cabeça diante do rei. Então, como Daniel fez esse pedido, o medo do príncipe dos eunucos é que esses jovens, quando eles fossem estar diante ali do rei, quando eles fossem se apresentar, eles ficassem com a aparência ruim, com a aparência desnutrida, com uma aparência feia, né? Porque uma das exigências do rei é que fossem jovens, né, perfeitos. Então eles tinham que estar bem viçosos, bem aparentados, de boa aparência, né? Então se eles comessem mal, então provavelmente eles iam, né, ficar ali não fora dos requisitos, né, do rei. Então ele ficou com medo, porque ele falou: então vocês me farão arriscar a minha cabeça diante do rei. Então Daniel disse aqui, ó, no versículo de número 11. Então disse Daniel a Meusar. Então a gente já entendeu que Daniel se comunicou com esse homem aqui, Meusar. Então disse a Daniel a Meusar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel. Então Meusar, ele estava ali gerenciando ali a vida de Daniel. Então a gente pode colocar aqui também como Meusar, né, estava cuidando, né? Cuidando, vírgula, gerenciando a vida de Daniel. Ananias, não só Daniel, né? Então, Ananias, vírgula, Misael e Azarias. Então ele estava ali, né, gerenciando. Versículo de número 12. Põe teus servos à prova, eu te suplico. Olha o pedido de Daniel. Coloque-nos à prova, dê-nos a oportunidade, eu te suplico, por 10 dias. Faça um teste conosco, né? Põe os teus servos à prova. Coloque-nos à prova, coloque-nos em teste. Veja por você mesmo e nos dê a sua resposta. Eu te suplico por 10 dias e que nos deem legumes para comer e água para beber. Então ele faz esse pedido. Olhe por si mesmo, olhe para nós. Dê-nos esse tempo. Eu te peço, porque eles teriam 3 anos, né? Eles iam se alimentar da comida do rei e do vinho por 3 anos. Daniel pede 10 dias de prova. Olha, por favor, eu suplico, dê-nos apenas 10 dias e observe, mas nós queremos comer. O que eles iam comer? Nos deem legumes para comer e água para beber. Então, Daniel, ele fez um pedido, né? Pedido e né? E os pôs à prova. Qual foi o pedido de Daniel? Pediu 10 dias, né? 10 dias de alimentação. Ô Senhor. Eita. Com água e legumes. Certo? Água e legumes para comer. Vamos ver o que aconteceu depois aqui no versículo 13. Então,
que os nossos semblantes sejam contemplados. Então ele faz esse pedido, logo após o próprio Daniel disse que os nossos semblantes sejam contemplados. Vamos verificar aqui o que significa a palavra semblante, significado de semblante. Semblante significa configuração exterior, aparência, fisionomia, face, rosto, cara. Então, eles falam aqui, então olhe para os nossos rostos, então que vocês contemplem, vejam se nós vamos estar melhores ou piores. Então que os nossos semblantes, os nossos rostos sejam contemplados diante de ti. Então que você venha nos examinar e veja você mesmo. E o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei, e conforme tu vires, lidarás com os teus servos. Então, basicamente, Daniel estava falando o quê? Dê-nos 10 dias, nós vamos nos alimentar de água e de legumes. Então, depois, após esse tempo, após os 10 dias, o Senhor mesmo venha nos contemplar, venha nos observar e veja as nossas faces e os nossos semblantes e comparem a gente quem? Daniel, Ananias, quem mais? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Comparem nós 4 com o restante que está se alimentando com a comida e o vinho do rei. Aí, porém, uma vírgulazinha aqui, ó. Conforme você vir, lidarás com os teus servos. Então ele fez o pedido e ele joga na mão do servo ali. Ele fala, olha, conforme você vir, você lidará conosco. Então esse foi um pedido muito ousado, né? Porque ele pediu e falou, ó, se você vê que é melhor, está na tua mão. Interessante, né? Vamos continuar aqui a leitura? Eu gosto muito de ler a Bíblia, eu me sinto muito bem e eu amo ler devagarzinho assim, a gente lê e volta e a gente vai entendendo melhor o texto, né? Versículo de número 14. Então ele lhes consentiu neste assunto e os provou por 10 dias. Opa, então Daniel conseguiu ganhar um pontinho. Falou, tá bom, vou te dar essa experiência aí de 10 dias. O que aprovou? Ele colocou a prova. Então ele deu ali, mas ia observar. Versículo 15. E ao fim de 10 dias, se passou então os 10 dias depois da aprovação, os seus semblantes, os seus rostos, aparentavam mais belos, mais bonitos, mais gordos na carne do que os de todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei. Ou seja, após essa sugestão, esse pedido de Daniel, eles não ficaram bonitos pouca coisa entre os outros jovens que comeram do alimento e do vinho do rei. Mas a palavra diz que eles ficaram mais belos, mais bonitos do que todos. Então, dentre aquele grupo, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eram os mais bonitos, eram que tinham o melhor semblante, tá bom? Então, os jovens comeram a porção, de todos os jovens que comeram a porção do rei. Então, eles eram muito superiores de aparência do que os outros jovens. Então, Meusar, né, tirou-lhes a porção do alimento e vinho que eles deveriam beber. Então, o próprio Meusar colocou-os à prova. Quando ele viu, quando ele colocou os olhos sobre Daniel e seus amigos, ele viu, eu vou tirar isso aí agora. E tirou a porção de alimento do rei e o vinho. E deu o quê? Legumes. Começou aqui já esses jovens a fazerem diferença em meio à Babilônia. Através do quê? Apenas
da alimentação, e Deus era com eles. Quanto a estes 4 jovens, Deus, em maiúsculo, é o próprio Deus. Deus lhes deu conhecimento. Então, aos 4 jovens, vamos marcar aqui, ó. Deus deu aos 4 jovens, não foi somente a Daniel. Leonardo, quem são os 4 jovens? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos ver o que Deus deu a eles. Conhecimento. Lembra que eu falei aqui no começo? Que aquele que é falto de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. Conhecimento, habilidade e habilidade em todo aprendizado. Conhecimento, marcar aqui, ó. Habilidade em todo o aprendizado. Então eles eram muito inteligentes para aprender todo o tipo de assunto, habilidade em todo o aprendizado. Toda forma de aprendizado eles eram bons. Se fosse traduzir para hoje, eles eram bons de português, matemática, geografia, ciência, tudo que eles sentavam para aprender, eles tinham habilidade de adquirir o conhecimento, né, e guardá-los e serem formados naquilo. Habilidade em todo aprendizado e sabedoria. Então eles sabiam muito inteligentes. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Então, entre essas habilidades concedidas por Deus a esse jovem, Daniel tinha um dom a mais, uma habilidade a mais. Qualquer, vamos marcar aqui, Daniel, habilidade que ele tinha a mais dos outros jovens. Tinha entendimento de todas, não era uma, não era duas, eram todas visões e sonhos. Então Daniel, ele tinha um entendimento de todas as visões e sonhos, dados por quem? Deus lhes deu. Deus deu a Daniel a habilidade do entendimento de todas as visões e sonhos. Versículo 18. Ora, ao final dos dias que o rei tinha dito que deveria apresentá-lo, quantos dias? 3 anos. O príncipe dos eunucos trouxe perante Nabucodonosor. Ao findar de 3 anos, lá o príncipe dos eunucos, Meusar, levou Daniel e seus amigos à presença do rei Nabucodonosor. E o rei conversou com eles. Até então eles não tiveram contato com o rei, se lembra? Ficaram 3 anos se preparando. E dentre todos eles quem? Dentre os 4. Quem eram os 4? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todos eles não se achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei. O rei ele ficou tão impressionado com esses 4 jovens que quando eles foram visitar o rei, que quando eles tiveram a oportunidade de estar diante do rei, eles nem retornaram, já ficaram por lá mesmo, permaneceram diante do rei. E em todas as questões de sabedoria, entendimento que o rei inquiriu deles, vamos ver aqui o que significa a palavra inquirir. Significado de inquirir. Em todas as questões, fazer perguntas
interrogar, indagar, procurar, tomar informações, pesquisar e investigar. Então, quando eles estiveram ali diante da presença do rei, o rei fez várias questões, ó, e em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu, que o rei perguntou, que o rei, que mais perguntou? Interrogou, que o rei indagou ali, em cima deles, que não foi só Daniel, em cima dos 4, ele os considerou 10 vezes melhores de que todos os magos, astrólogos que havia em seu reino. Ou seja, o rei já ficou impressionado de cara, porque entende-se também que o rei também era inteligente. Por isso ele enxergou ali sobre esses jovens essa inteligência que ele ainda não tinha visto em todo o seu reino. Então o próprio rei considerou esses jovens, eu nunca vi uma inteligência dessa no meu reino, e eu considero, o rei, eu considero eles 10 vezes melhores do que qualquer mago astrólogo que tem no reino. No versículo 21 vai dizer que, e Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então, esse foi... aqui, nós vamos finalizar por aqui até o versículo 21. Então, essa foi aqui a primeira introdução do livro de Daniel. Nós vimos aqui, vamos pegar alguns tópicos para a gente relembrar aqui. Relembrar aqui a introdução da vida de Daniel, tá? Então, lembrando, vamos recapitular. Quem começou o reinado de Judá, o início da vida de Daniel, que ele era jovem. Então, Jeoaquim era o rei de Judá. No 3º ano de Jeoaquim, do seu reinado, veio um outro rei, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então esse rei, ele sitiou Jerusalém, né? Ele fez um cerco ali com tropas e conseguiu entrar em Judá. Depois disso, o rei Nabucodonosor deu ordem a Aspenaz, né? Para que ele encontrasse ali da linhagem real, da linhagem de reis e príncipe. Quem? Primeiro, filhos de Israel. Segundo, que viessem da linhagem real, descendentes de reis e príncipes. Terceiro, que fossem jovens. Quarto, que não tivessem nenhuma deficiência física. Quinto, que fossem intelectuais em todas as áreas de conhecimento. Sexto, habilidade para estar no palácio do rei, como se portar diante do rei, como andar diante do rei, né? Eu não marquei aqui, mas também que eles tivessem a habilidade para ensinar aqui o idioma dos caldeus, ou seja, o aramaico, que fossem jovens e que eles seriam alimentados pela comida do rei. Por 3 anos após esse período seriam apresentados diante do rei, né? Então nós vimos aqui, o rei determinou, vai comer a minha comida, vai tomar do meu vinho, depois de 3 anos virão a minha presença. Então os jovens que foram encontrados por Aspenaz foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O príncipe dos eunucos mudou o nome deles. Então Daniel passou a se chamar Beltesazar, que significa Bel, protege a vida do rei. Ananias passou a se chamar Sadraque, que significa comando de Aco. Misael se chamou Mesaque, que significa quem é como Deus. E Azarias passou a se chamar Abdinego, que significa servo de Nebo. Meusar, que era o príncipe lá dos eunucos, estava cuidando, gerenciando ali a vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, tá? Então, Daniel ele propôs, né, o período de 10 dias de prova,
ali da comida, né, que ele rejeitou a comida do rei, passou a se alimentar de quê? Ele não se alimentou, na verdade, né? Mas ele colocou no seu coração de não se alimentar com a comida do rei, nem com o vinho. Então ele pediu a prova de 10 dias para que ele comesse somente legumes e tomasse água somente. Então passou esse período, nós vimos lá que eles se apresentavam muito melhores do que os outros jovens que comeram, né, da comida do rei. Não tinha nenhum parecido com eles. Eles eram mais bonitos, de melhor semblante e de melhor porte, né? Então, logo após isso, o próprio Deus deu aos 4 jovens conhecimento, habilidade, né, em todo tipo de aprendizado e sabedoria. E Daniel, ele teve um dom a mais, né, que foi o entendimento de todas as visões e sonhos. Então, nesse nosso pequeno resumo, a gente entende o princípio ali da trajetória de Daniel. Então, quando eles são levados à presença do rei ao findar desses 3 anos, né, então o rei os considerou 10 vezes melhores que magos e astrólogos do seu reino. Então, essa foi a trajetória do início aí de Daniel na Babilônia. Então, que nós possamos extrair, né, alguns aprendizados dessas leituras bíblicas, desses estudos, e a gente vai entendendo, né, a trajetória que ele teve, o porquê de cada coisa, como foram acontecendo os fatos. Então, eu prefiro ler aqui uma parte mais devagar, e a gente vai pesquisando junto, para a gente ter um entendimento, do que ler muita coisa e a gente acabar se esquecendo, tá bom? Então guardem aí os tópicos, e para vocês guardarem, meus irmãos, leiam de novo, leiam com calma, leiam sem pressa, voltem a esse estudo aqui que a gente fez agora juntos no começo, assistam de novo, sabe? Sem pressa, analisem o texto, verifiquem, peguem as palavras aqui que nós pegamos os significados, anotem, porque aí vai fazer toda a diferença. Se a gente meditar na palavra do Senhor, a gente vai guardar e ter uma melhor referência da próxima vez que a gente for pregar, ter uma oportunidade. Vamos escrever aqui, ó, meditar na palavra dia e noite. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro e da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e serás bem-sucedido. Então a palavra assim, o que é meditar? Vamos ver. Meditar, só para a gente encerrar. O que é estudar o pensamento, conteúdo e pensar sobre? Então, quando a gente estuda, a gente lê, né? A gente vai vendo significados, a gente vai vendo o conteúdo, a época que se passava, quais foram os acontecimentos, né? Pensar sobre, e ficar pensando, ficar refletindo, nossa, o que aconteceu na vida dele, né? Desse jovem, que o rei entrou lá onde ele estava, que era em Judá, levou o cativo para a Babilônia, e os acontecimentos, né? Então isso é o significado de meditar. A gente lê, volta, relê, descansa, né? Depois de um tempo, depois de 1 ou 2 dias, volta no texto de novo, lê de novo com calma. Às vezes se passou alguma coisinha, algum detalhe, a gente anota bonitinho. Então é assim que é a leitura bíblica, meus irmãos, para que a gente possa entender e compreender o texto como um todo, tá bom? Essa versão que eu estou lendo aqui é a versão da Bíblia King James, a 1611, tá bom? Para quem quiser aí estar adquirindo essa Bíblia, é uma Bíblia muito boa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o teu ministério, que nós possamos continuar juntos, lendo a palavra do Senhor e buscando de Deus a interpretação do texto, que você seja edificado pela palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus
por poder participar dessa aula com vocês. Um grande abraço, que Deus te abençoe.